Fala galera, começando aí mais um episódio, Sport Christ. Hoje estamos aqui, eu e Gustavo. Fala galera, tudo bem? E hoje o nosso convidado especial aí, né, um treinador, ex-jogador, Márcio Freitas, né, um prazer estar aí com nós, né, e compartilhar isso aí, sua história, seu contexto e falar um pouco de Deus aí com nós. Obrigado pelo convite. Fica à vontade de falar Marcinho. Eu também já vou voltar pro Marcinho, porque é uma discussão um pouquinho isso. Eu te chamo de Márcio Freitas, te chamo de Marcinho. Fica à vontade, Marcinho. Obrigado, Ricardo, Gustavo, pelo convite de estar aqui no Sport Christ. É um prazer a gente poder compartilhar do que o senhor vem fazendo na minha vida através do futebol. Isso aí. Não, vamos lá, Marcinho. Fala, Márcio Freitas. Antes, então, já vou perguntar, por que Porpita? Cara, quando eu tava no Palmeiras, eu sempre tive um pouco de bochecha, cara. E aí os caras pegavam no meu pé o porpetinho, e ficou. De vez em quando ficava essa porpeta aí, mas era o Marcão. Agora os outros, que nem eu e o Juninho, nós somos, cara, eu sou um amigo dele ele também, então eu chamava ele de mini craque e ele me chamava de cabecinha. Então... Aquela zoeira sadia. Aquela brincadeira sadia. Mas só no Palmeiras que foi porpeta mesmo. Mas foi legal. Não, beleza. Então vamos lá, conta um pouco da sua trajetória aí. Começa como jogador, né? E daí depois... Como que você começou com jogador, né? Era um sonho seu, do seu pai? Como começou tudo isso lá? Assim, eu perdi meu pai cedo, né? Eu tinha 7 anos. Meu pai faleceu. E meu pai gostava muito de futebol, nasci em Campinas, ali no Jardim Olina. E meu pai gostava muito de futebol. Eu tenho poucas lembranças, mas algumas lembranças que eu tenho eu tava com ele jogando tudo num campo. E a partir dali eu continuei com esse sonho. Minha mãe me apoiou. Eu compartilhei isso com ela. E ela falou: filho, vai atrás dos seus sonhos. Eu tenho mais um irmão do meio e uma irmã. Eles, infelizmente, por meu pai falecer, eles tiveram que começar a trabalhar cedo, tudo. Eu continuei estudando ainda. E aí eu comecei a jogar salão no Guarani. Eu tinha uns 9 anos. Joguei 7 anos salão. E aí comecei no Guarani. Do Guarani tinha um rapaz, o treinador do Guarani era o Lígio, que tinha chuteira de ouro, que era uma escolha muito forte em Campinas naquela época. E lá tinha o Paulinho, que jogava pro SESI em Campinas. E nós jogávamos um contra o outro. E até que um dia eles fizeram o convite para eu jogar no SESI. Eu falei, vou pro SESI. O SESI ganhava tudo em Campinas, eu vou pro SESI. E o Paulinho jogava pela Seleção de Vinhedo, que era um time que tinha em Vinhedo. E aí até que um dia o treinador foi olhar a nossa equipe e falou assim, vocês jogam salão, mas vem jogar campo para nós também. Aí levou o time inteiro, então a gente jogava campo e parte salão. E isso foi com meus 10 anos, 11, 12, 13, 14, quando para 14, 15 teve a Copa Luciano do Vale, isso foi em 95. E aí essa Copa Luciano do Vale passava ao vivo na Band, e o Luciano do Vale que era o narrador. E o ano anterior a Seleção de Vinhedo tinha disputado, só levou o taco, e quando nós disputamos, ninguém acreditou, nós chegamos na final e fomos campeões. E dali o Paulista de Jundiaí pegou o time inteiro nosso e levou para disputar o infantil, né? Na época, hoje sub-15, né? O infantil. E aí foi onde eu me federei. E fizemos um bom campeonato infantil. Aí fomos pro sub-17, juvenil. Quando eu tava no juvenil, eu já subi pro júnior. E aí tivemos um torneio em Londrina, Taça Londrina. Eu era lateral direito, não era meia. Só que nesse campeonato o Beazoto falou assim, vou te pôr de meia, porque como eu era mais novo, o lateral titular era mais velho. Então, vou começar com o Lucas e você joga como meia junto com o Tabata. Falei, tá bom. Nós chegamos na quarta de finais e ali saiu uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 e eu fui convocado. E aí, assim, minha vida mudou, porque, assim, o primeiro atleta na história do clube ser convocado para uma seleção. E aí, isso foi em 98, eu fui para uma Copa em Portugal, comecei no banco, virei titular,
fomos campeões, eu fui eleito um dos melhores jogadores. E já saiu a convocação para o ano seguinte, que era 99. Que era 80, 79 e 80. Podiam só 2,81. Aí fui eu, convocado, e o Sheik, o Emerson Sheik, que na época estava como 81, que a gente sabe que não é 81. e aí eu fui, cara, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César, cara, Edu, os caras. E eu comecei no banco e terminei como titular. Nesse tempo aí, quando eu vou para a primeira convocação, como eu tinha 17 anos, era de menor, o Paulista Jundiaí foi lá no Rio de Janeiro, levou o documento para eu me profissionalizar. E aí eu assinei o contrato, falei, mãe, não assina nada, porque eu não sei tempo de contrato, o que vai ser, mas eu sei o que eu quero. Fique em paz. E aí eles foram na casa da minha mãe não assinou, eles ficaram loucos, ficavam me ligando. Eu falei, não, quando voltar a gente conversa. Aí eu voltei nessa situação, já sendo convocado, tudo. E ali eu vi uma oportunidade de poder realizar o meu sonho, o sonho da minha mãe, que era ter uma casa. Eu falei, eu só vou assinar aquele contrato se eles deram uma casa pra mim, senão eu não assino. Eu falei, eu tô na seleção. Fui convocado pro Sul-Americano. Alguém vai me querer. Beleza. Aí eu sentei na frente do diretor, eu falei, pra eu assinar, pra minha mãe assinar esse contrato, eu quero uma casa. Não, que a gente não vai dar. Eu falei, então tá bom. Levantei e saí. Ele, onde você vai? Eu falei, não, ou vocês dão uma casa pra mim, eu não assino o contrato. Aí saí e tal, era o Medina na época. Aí saí e tal, no outro dia ele me chama, falou, vai lá, nós vamos te dar uma casa, vamos te dar um valor que acreditamos que é uma casa e tal. Aí eles deram, aí eu assinei um contrato acho que era um contrato de 3 anos, o cara ganhava R$1.000. Eu não queria nem saber quanto eu ia ganhar mesmo, porque eu queria dar uma casa pra minha mãe. E aí eu consegui comprar essa casa no Jardim Olina. Foi bem legal, que eu peguei minha mãe e falei, mãe, vamos dar uma volta. Aí parei na frente da casa, assim, o que você tá fazendo aqui, filho? Aí tirei a chave assim, falei, é da senhora. Ela, o quê? Eu falei, é da senhora, daqui ninguém te tira. Agora seu filho vai voar, mãe. Aí ela, foi a maior alegria, muito gratificante poder falar nisso, que minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, assim, sabe? Sempre se dedicou muito por nós. Ela era faxineira, né? Ela iniciou na Unicamp, na creche como faxineira e se aposentou como chefe de nutrição. Isso. E sempre foi o maior exemplo para mim. Sempre teve a vida dela, nunca mudou uma vírgula por mim. Assim, nada. Pegava o ônibus dela todo dia, 4h15 para 5 da manhã, para chegar cedo, 32 anos assim. Se eu levei minha mãe no serviço, foi 2 ou 3 vezes. Marcinho, por que você não queria? Não, porque ela não deixava. Ela falava, sua vida, a minha vida é minha vida. Então, eu não quero que ninguém saiba que você é meu filho, até mesmo. Aí, beleza. E levou o maior tempo, assim. E aí foi. Aí, acontece isso, eu vou pra seleção, retorno, volto já pro profissional do Paulista Jundiaí, já jogando também. E aí, a gente sobe pra primeira divisão do Paulista, é campeão da Série C, daquela loucura que teve uma época aí, nós batemos campeões. Ganhamos a primeira Copa Paulista também, que hoje foi a primeira Copa Paulista, também fomos campeões. E aí quando chega 2002, a gente disputa o último Rio-São Paulo, e o Edu Palhares chega pra mim e fala assim, tenho 3 propostas pra você e preciso com que você vá, porque a gente não vai mais conseguir. Aí nessa época eu já tava com um salário bem maior. E aí eu fui pro Corinthians. Fui vice-campeão brasileiro. Aí queria continuar no Corinthians, mas aí o Corinthians não queria pagar empréstimo. Aí veio o São Caetano, pagou o empréstimo. Interessante também que eu tava no Shopping Day em São Paulo com o meu empresário. E esperando uma resposta do Corinthians. E nada, cara. Nada. Esperando meu empresário ligar, não, que a gente não decidiu ainda, tal. Aí liga o São Caetano. O falecido Batata. Falou, a gente tem interesse no Marcinho, tudo, tal. Eu queria saber se o Marcinho tem interesse. Aí ele falou pra mim, eu falei, fala que a gente vai conversar. Beleza. Aí liguei pra minha noiva na época, minha namorada na época, hoje minha esposa. Falei, tá acontecendo isso. E ela falou, o que você decidir, eu sempre vou estar do seu lado. Aí eu falei, se ele ligar de novo, pode falar pra eles que eu vou. Ele, como?
Cara, você tá saindo do Corinthians. Acabou de ser vice-campeão brasileiro. Vamos esperar. Você nem sabe como você vai, o que você vai ganhar, tempo de contrato. Eu falei, cara, Deus tá falando no meu coração, eu vou. Não sabia tempo de contrato, não sabia nada. Eu vou. Pode falar que eu vou. Aí eles ligaram de novo, falaram, ó, o Marcinho vai. Eu falei, então fala pra ele vir aqui agora. Aí cheguei lá, acertei o contrato bom também, passou 3 meses, eles me compraram. Aí tive essa sequência, 2003, 4, aí 5, início de 5, eu faço o Paulista, aí campeão paulista, artilheiro, né? Artilheiro da equipe, disputamos Libertadores também, classificamos, disputamos Libertadores, e daí veio uma proposta do Palmeiras, aí eu fui pro Palmeiras. Aí no Palmeiras, eu tive um ano 2005 muito bom no Brasileiro, fiz 19 gols. Aí roda 2005 eu sou artilheiro da Libertadores. E aí, já pro finalzinho ali, começou a complicar um pouco, eu tive lesões que acabaram complicadas de se recuperar, não terminei um ano tão bem. Aí tinha mais um ano de contrato, o Palmeiras achava que não tinha. Aí veio o Cruzeiro veio atrás, aí eu fui pro Cruzeiro. Eles me deram um novo contrato, mas dentro daquilo que eu imaginava. Aí fui campeão mineiro. Aí dali eu tive uma proposta para ir pro Japão. Aí fui pro Kashima Antlers. Fui campeão lá também. Fui bicampeão japonês. Estava lutando pelo bicampeonato. Aí retorno pro Cruzeiro. E daí eu vou pro Atlético Paranaense. Que também tive um momento ali muito bacana, muito bom, 2009. Eu sou um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da equipe e fui campeão paranaense também. Aí roda 2010, eu tô na pré-temporada, toco o telefone, o empresário, você quer ir para a Arábia? Falei, quero. E aí deu certo, fiquei quase 2 temporadas lá, 1 ano e meio. Foi bom, fui campeão também da Copa, ganhei uma Copa importante que eles não ganhavam lá, que é a Copa do Rei. Mais de 18 anos eles não ganhavam. A Copa do Rei, quando é a final, as 2 equipes, passa o campeão e o vice, quem entrega a medalha é o rei do país. Isso daí para eles é fenomenal. E nós vencemos esse campeonato. Aí eu retorno para o Atlético Paranaense, continuo ali. Infelizmente a gente cai em 2012, mas continua em 2013 sobe, mas daí eu venho para a Ponte. Tive uma proposta no meio do ano para vir para a Ponte. Aí vem em 2012, a gente classifica para Sul-Americano em 2013, aí houve uma injustiça da parte deles comigo, que eu tinha um contrato assinado para 2013 e eles não registraram, e aí eu acabei não ficando na Ponte. Aí fui pro Red Bull, porque eu tava nesse tempo aí de processo com a Ponte, eu tinha que esperar. Aí fui pro Red Bull, 2013, aí 2014 eu tenho a oportunidade de vir pro Ituano. Mais uma vez, uma grande bênção de Deus, bicampeão paulista. Você foi o único que ganhou 2 paulistas com time pequenos, Isso. né? Foi Ituano e São Caetano. São Caetano, O São Caetano é considerado o maior título da história do São Caetano, né? Título da história do São Caetano. Foi a época do Ademar, ou não? Não. Eu pego o retorno do Ademar. Retorno do Ademar. Tá. Mas ali não. Ali é uma outra equipe. A maioria daquela equipe que chegou até a final da Libertadores, grande parte daquele elenco saiu. Ficou o Silvio Luiz, ficou o Dininho, o Serginho. Daquela equipe que eu lembre, só. E a época do Palmeiras foi do Parmalat? Juninho, Edmundo? Não. Foi bem pra frente. Né? Bem pra frente. É a época da Pirelli. Tá, que daí era eu, Juninho, aí veio Juninho, Marcinho, Pedrinho. Aí Pedrinho sai. Aí vem o Edmundo em 2006. 2006. Era Marcinho, Juninho e Edmundo. Nossa, como vocês jogavam Marcinho, Pedrinho e Juninho ali? Cara, cara, teve um jogo que o Leão colocou os 3 pra jogar. Foi os 3 porquinhos. Saiu na escalação, até saiu no jornal, os 3 porquinhos. Juninho, Marcinho e Pedrinho. Nós ganhamos de 4 do Figueirense, alguma coisa assim. Eu fiz gol, o Pedrinho fez gol. Acho que o Juninho também. E a gente jogava. Aí, só que o Leão era um treinador muito vaidoso, cara. Então, aí foi e tirou o Pedrinho. E o Pedrinho, naquela época lá, ele vinha com muitas dificuldades físicas. Psicologicamente também, eu acredito que ele tinha suas dificuldades.
Então jogava mais eu e Juninho, e o Pedrinho entrava, jogava também, e não conseguiu se firmar. Mas a única vez que jogou os 3 foi contra o Figueirense. Foi esse jogo só. Aí o Leão foi e tirou o Pedrinho. O Figueirense deu mal nesse jogo. A única vez. E aí vim pro Ituano, bato campeão paulista, bicampeão paulista. Aí eu tento ir para a Arábia de novo. Aí eu segurei, porque daí veio a Copa, né, também, aí eu tinha uma possibilidade de voltar para a Arábia, não consegui, não deu certo, aí passou o tempo da espera lá de fora, fechou aqui dentro. Aí eu continuei treinando, 2015 eu vou para Cabo Friense fazer o Campeonato Carioca. Aí eu fiz 12 jogos, 2 gols, tive assim uma performance até boa. Aí retorno para casa e decido parar. Eu já não vinha, assim, tecnicamente acredito no que eu imaginava também. E aí as propostas que se vinham já eram propostas já que eu acreditava que eu iria acabar pagando para jogar. Já eram situações que hoje já é diferente, mas no Nordeste fazia muito isso, contratava e não pagava. Eu já tinha minhas coisas em Campinas e também minha esposa... Um dia ela comentou, pô, eu já não vejo mais brilho nos teus olhos. Eu falei, então tá na hora de parar. Aí eu paro. E aí você já tinha em mente que você ia virar treinador? Eu quando já você tinha. para assim? Ou era foi minha, um processo? era o meu plano B. Meu plano A, eu queria ter a oportunidade de poder trabalhar um pouco com a gente. Porque eu tinha um relacionamento bom, até hoje eu tenho lá na Arábia. Então, apareciam algumas coisas e eu via que sempre eu não tinha o comando, sempre tinha um outro terceiro. E aí eu falei, não é isso que eu tenho pra mim, não. Eu quero estar dentro de campo. O que faz meu coração bater, queimar, arder, tá lá dentro, desenvolver os atletas, tudo e tal. Aí eu criei um plano, eu falei pra minha esposa, nos próximos 5 anos eu vou estudar. Aí ela, né, aquela crise depois de parar, né? Ela falou, mas como que você vai fazer isso? Eu falei, não, vou estudar, vou tirar todas as licenças, mas eu acredito que nesse tempo possa aparecer alguma oportunidade. Mas como? O que você vai fazer? Tudo? Eu falei, calma, fique em paz. Sabe o Deus que a gente tem. Eu vou me preparar, a oportunidade vai aparecer. Então tá bom. E aí comecei a licença B, comecei a licença A. Quando eu tava fazendo a licença A, tinha um jogo que em Campinas, na chácara de um amigo conhecido também, e o Juninho também jogava. E aí, logo após, teve um jantar e aí, como que você tá? Eu falei, não, tô bem, tô estudando. Ele, qual é o seu objetivo? Eu falei, o meu objetivo é, nos próximos 5 anos, estudar, mas eu quero trabalhar só no profissional. Eu quero, pelo menos nesse tempo, ser um auxiliar fixo da casa, mas no profissional. Você não quer base? Eu falei, meu primeiro objetivo não é. Aí ele falou, mas precisa pôr em prática o que você pensa, cara. Eu falei, pode ser. Eu falei, não, então tá. Se pintar uma vaga pra você no Sub-15, você iria? Eu falei, Juninho. Eu falei, não, você sabe como que é no Ituano. No Ituano, outros treinadores começaram na base e chegaram lá em cima. Se você tiver essa condição, com certeza você vai bater lá em cima. Eu falei, aí é diferente. Beleza, isso foi em março. Tá, beleza, blá, blá. E eu viajava pra fazer clínica na Austrália. Eu viajei pra lá, Silas, Mineiro. Tinha um projeto lá que levava ex-jogadores que passaram pela seleção brasileira. Bom, aí dentro disso eu fui convocado para a seleção brasileira, sub-23, sub-20, tudo. E aí eram 10 dias. E aí eu viajei, quando eu tava lá, o Thiago Escuro me mandou uma mensagem, falou, cara, tudo bem? Tudo. Queria falar com você. Eu falei, cara, tô viajando, tudo. Eu falei, não, tudo bem, quando você voltar a gente conversa, fica em paz. Nunca tinha conversado com ele. O Thiago Escuro é o antigo CEO do Red Bull, hoje tá no Mônaco. E beleza. Aí quando eu tô lá, isso conversei com o Juninho e Márcio em agosto. Aí eu tô lá, tudo. Aí o Juninho vem e fala, cara, precisava falar com você. Eu falei, eu tô em viagem. Ele falou, então quando você volta? Eu falei, em tal dia. Ele falou, então na quarta de manhã, vai pra São Paulo, a gente toma um café. Eu falei, beleza. Aí retornei e fui lá. Ele falou, eu tenho uma vaga pra sub-15. Agora, se você ter a paciência, eu acredito que pela sua competência e tudo, você pode bater lá em cima. Aí eu falei, tá bom. Então vamos. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela concordou também. E aí eu iniciei essa parte como treinador. E foi muito bom, fiz 18, finalzinho 18, fiz 19 inteiro.
com a mesma mentalidade. A mesma mentalidade do que você jogava, você Sim. fez o perfil ofensivo como técnico, Sim, né? tanto que assim, quando eu inicio o Campeonato Paulista de 2019, eu pego os 2 primeiros jogos, Desportivo Brasil e São Paulo, os 2. Eu falei, caraca, podia pelo menos ser intercalado um, já desse jeito. Fui jogar com o Desportivo lá, 4-1. Mas meu time em cima da linha, marcando lá em cima, muito erro individual ainda, por questão de ainda não ter o comportamento, e sub-15 é diferente, tudo, mas eu falei, cara, eu acredito no futebol assim. Continuei trabalhando, fui pegar o São Paulo, peguei o São Paulo em casa, 6-1. Mesmo jeito, marcando lá em cima, meu zagueiro no meio de campo, tudo. Se você for olhar assim, falhas individuais também. Beleza, continuei trabalhando, aí ganhei o próximo jogo, empatei um, ganhei o outro, beleza. Quando rodo o segundo turno, eu pego o Desportivo em casa. 3-1 pra nós. Atropelamos, cara. Do mesmo jeito. Aí fui jogar contra o São Paulo lá, 1-0 pra nós, o primeiro tempo. O Zé perdeu um pênalti ainda, perdeu outro gol cara a cara. Eu falei, cara, não dá pra gente fazer isso contra o São Paulo. Porque uma das coisas numa categoria dessa até 17 é a troca, né? Parece que os caras têm no banco é melhor do que tá jogando, cara. E aí, vira o primeiro tempo. Os caras empatam e a gente tenta segurar, tenta segurar. Aí eles fazem 2-1 e ganham o jogo. Mas daí eu falei, opa, os caras nunca tinham ganho, o Ituano nunca tinha ganho do Desportivo do Brasil na história. Eu falei, opa, estamos no caminho. Aí classificamos para a segunda fase, e aí do mesmo jeito. E aí eu peguei a Ponte se defendendo lá atrás, achou um contra-ataque, ficou, e aí acabei não classificando. Peguei a Ferroviária, empatamos lá, aqui não. E aí, beleza. E aí terminou o ano, o Juninho vai para a seleção, 2019. E aí eu dou continuidade, o Vini me chama para ser auxiliar do profissional, porque daí eu subo para 17, vira contraturno, 17 era tarde, profissional de manhã. E eu faço 20 com eles. Aí começa o Campeonato Paulista, que sub-17 começaria depois. E aí, beleza. Aí tô fazendo ali, aí tô um dia voltando pra casa, toco o telefone, Thiago Escuro. Falou, Marcinho, tudo bem? Eu sou o Thiago Escuro, CEO do Red Bull, tudo. Falei, tudo bem, Thiago? Tudo. Ele falou, nós estamos precisando de um auxiliar fixo pra casa. E nós estamos fazendo um processo seletivo. Você quer participar? Eu falei, quero. Falei, então beleza. Eu te ligo. Passou mais alguns dias, pandemia. Aí vou pra casa, passa, 2 meses em casa. Falei, morreu, né? Não vai acontecer mais. E aí retorno ao Campeonato Paulista, faltavam 2 rodadas. E aí nós ganhamos do Santos. Aí ali já se livrou. E aí eu tô retornando pra casa, ele me liga, ainda continua a vaga, você quer participar? Quero. Aí eles me ligaram, aí eles avisaram o Ituano, conversei com o Marcinho concordou em participar, eu também daí já tinha falado com a diretoria. Aí fiz o processo seletivo, passei, e aí eu saio do Ituano e vou pro Red Bull, aí fico lá 2 anos e meio. Aí classificamos para a Sul-Americana, 2020, 2021 final da Sul-Americana, classifica para Libertadores, 2022 Libertadores, aí foi um ano um pouco mais difícil, que a gente disputa Libertadores, não classifica entre os 3, não classifica na Sul-Americana, aí a gente sai na Copa do Brasil, mas Campeonato Paulista nós chegamos todos 2 nas quartas, aí o último 2023 na semi, aí disputa de novo a Sul-Americana. E aí eu venho com o convite do Juninho para poder assumir o Ituano no Brasileiro. Aí eu me senti já preparado e não teria lugar melhor para começar num clube que eu tenho um carinho enorme. Gosto muito, tenho mesmo, falo hoje com todo o pessoal ainda, dependendo do que passou lá. E eu falei, cara, é o lugar que eu vou iniciar minha carreira como principal. E aí vim. Aí fiz a Série B o ano passado, fiz o Paulista esse ano. Infelizmente esse ano as coisas não caminharam do jeito que eu imaginei, o Juninho também, até que a gente chegou a uma decisão da minha saída. E essa foi um pouco dessa trajetória entre jogador, transição para treinador. Mas eu acredito, o futebol assim, desde quando eu jogava,
hoje como treinador, uma das coisas que eu falo é quando você tem uma identidade, você cada vez mais aprimora ela, mas você não muda. Sim. E eu vejo que muitas vezes hoje o futebol brasileiro se inicia de um jeito e termina de outro, e aí o treinador acaba não ficando, por questão de muitas coisas, mas eu acredito nisso no futebol assim. Às vezes o futebol brasileiro ele é imediatista, se tem que ir lá e vencer, então eu prefiro ir lá e vencer da maneira que eu imagino, porque se eu não jogar dessa maneira, eu corro o mesmo risco. Tudo agora, né? Parece que tá imediatista, né? Você vê um vídeo no Instagram, 30 segundos lá. Você não tem paciência. Aí você se motiva, aí você cria esperança, né? E tudo que é imediato, e tudo tem um processo, né? Sim. Nós sempre fala, né? Nós vivemos um processo, você vive, Sem todo dúvida. É mundo, né? que a gente quer no nosso tempo, né? Mas Deus tem o tempo dele e tem os processos pra passar, né? Tem, e assim, eu e o Juninho, nós ficamos tristes quando nós decidimos a minha saída. Porque a nossa cabeça bate muito, são muito assim parecidos como vê o futebol. Mas, infelizmente, às vezes algumas visões, uma visão que o Ituano sempre teve, que assim, o Ituano sempre achou algumas oportunidades, nunca foi o time que pagou salários altos, sempre com o pé no chão, no que pode fazer, é isso, e o futebol mudou. Você pega hoje as forças nossas aqui, você pega o Mirassol, você pega Novo Horizontino, você pega o Água Santa, mas o Água Santa só monta time pro Campeonato Paulista. Cara, mas os caras entendem que é forte pra ele, você pega a folha deles, é mais de 1 milhão. Então, assim, nesse ponto, eu acredito que o Ituano ainda sofre, e essa virada de ano nós acabamos sofrendo por ter jogadores que lesionaram o ligamento, quebraram o tornozelo, e essa conta veio para 2024. E aí nós tivemos que abaixar a folha. E aí, infelizmente, a gente acaba tendo escolhas aonde que você acaba não tendo muitas variedades, ou dentro do que eu penso, do perfil que eu queria. E aí nós não conseguimos, além de não contratar o que eu imaginava, nós não contratamos 25 atletas, nós contratamos 20. Porque a gente estava esperando os atletas que estavam se recuperando e Campeonato Paulista não dá para esperar. Não dá. É muito forte, é muito exigente e as coisas não aconteceram. E no Brasil tem muito jogo, né? Se você for ver assim, né? Se pegar uma equipe profissional, tem muito jogo. E o técnico vive aquela instabilidade, né? Que se você não mostrar resultado, você tá fora. E até a CBF mudou, né? Agora que pode ter 3 treinadores no ano, isso? Mudou, né? Entre aspas. Mas isso daí já caiu. Atrás, isso daí foi ano retrasado, aí já derrubaram já, porque os clubes têm muita força. E você vê igual o Diniz, um cara que gosta de propor o jogo, mas foi pra seleção brasileira, ganhou uma Libertadores, foi pra seleção, perdeu 2 jogos, ele era ruim. Então, né? É difícil, né? Qual é o porquê eu e o Juninho saímos tristes? Porque o objetivo era sair de lá só quando subisse pra Série A. Então, o projeto era longo. Mas, claro, o resultado, ele infelizmente, ele conta também muito dentro desse processo. Na minha opinião, se é um processo, então nós vamos juntos. Você entende com o Márcio, que o Marcinho é o perfil de treinador que vai implementar aquilo que você quer? Beleza. Identifica onde foi os erros, as falhas, vamos corrigir e continua o percurso. Mas não aconteceu isso. Qual foi o meu ensinamento dentro de tudo isso? Em nenhum momento eu mudei a minha identidade. Mas você tinha que mudar? Não. Se eu tivesse que voltar lá, eu faria tudo de novo naquilo que eu acredito como futebol. Sim. Algumas outras coisas eu mudaria porque eu ficaria com atletas que às vezes me prometeram o outro e não veio, que já sabiam, né, os comportamentos que eu queria, como a nossa equipe jogava. Então, algumas coisas assim. Agora, Marcinho, você mudaria a sua ideia, aquilo que você vê no futebol? Eu falei, nem uma vírgula. Tudo que eu fiz lá dentro, eu fiz naquilo que eu acreditei. E cada vez mais fortaleço e acredito que o futebol é um futebol para frente. Agora como? Treinando.
Bastante intensidade, Bastante, né? Marcando lá mais em lá em cima. cima. Pra mim é mais fácil eu roubar a bola próximo do gol, ser vertical rápido e... Agora, se não dá pra fazer isso, então a gente trabalha, busca algumas outras opções. Agora, eu não tenho... por mais que eu vou dizer, ó, nós jogamos esse ano contra o Corinthians, eu não fiquei lá atrás, nós fomos lá frente. O Cássio não conseguiu sair uma vez jogando. Uma. Toda vez ele dava o chutão lá pra frente. Jogamos contra o Palmeiras, cara, mesma coisa. A gente marcando lá na frente, pressionando os caras lá na frente. Ah, corre o risco nós vamos correr de qualquer jeito. Sim. Mas eu prefiro correr o risco tentando lá na frente, buscando lá na frente, do que eu ficar defendendo, tentar achar uma bola. Tentar ficar adaptando, né? Hoje em dia, muitas vezes, adapta muitas coisas, não propõe um jogo, não faz a sua identidade, né? Porque assim, natural, uma equipe menor jogar contra uma equipe grande, dá uma recuada, é normal, faz parte do jogo isso. Agora, e quando você joga com uma equipe da mesma altura que a sua, se você tem esse comportamento com a grande, você não vai ter com a pequena. Uhum. Você vai ter o mesmo comportamento. Isso é uma coisa que eu não acredito. Quando eu chego aqui o ano passado, eu fiz contra o Londrina no primeiro jogo, nós ganhamos de 3-1. Aí fomos pegar o Vitória lá. Aí o pessoal, e agora? Vamos jogar do mesmo jeito. Eu falei, nós estamos criando uma identidade aqui dentro. Nós estamos criando uma maneira de como a gente vai jogar. Eu acredito nisso. Fomos lá, perdemos de 3-0. Mais uma vez, você vê os erros, foram erros individuais, mas nós tivemos 4 chances de gol. Gols assim, chance mesmo, de cara a cara, meio na diagonal. 4. Então, assim, não era pra ser um jogo de 3-0. Era pelo menos pra ser um jogo de 3-2. E aí a gente passou a criar. Tanto que, assim, o Juninho falou, cara, o ano passado nós entrávamos dentro de campo, não tinha medo nenhum com qualquer equipe. A minha maneira que eu ficava irritado é porque, cara, era tanta chance de gol que a gente tinha e os caras não faziam. A famosa bola pune, né? Não faz. Então, assim, mas tem um carinho enorme, muito, muito, muito grande pelo Ituano. Não, e antigamente os meio-campo marcavam gol, né? O famoso 10. Hoje tá diferente, né? Na sua época, os meio-campo faziam. Na verdade, hoje tá até difícil achar um meio de campo, né? Nem bate falta mais, não acha mais, né? Na sua época... Não, tinha muito jogador, cara. Na época sua, Juninho, Pernambucano... Pega Marcinho, Juninho Pernambucano, Pedrinho... Marcelinho Carioca, Alex, Djalminha, nossa, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Júlio Batista, Elano. Peraí, gente. O que eu tô falando aqui podia ser cada um de um time da Série A. Meia pra cada um. Tinha time que tinha 2 lá, né? Ou até mais. Tem. E hoje não tem nenhum que bate falta. Bola parada, né? Difícil, né? É difícil. Hoje eu acho que o que mais tá se destacando aí é o Otero, né? Otero. E olha que ele também nem é meio de campo, né? Uhum. Joga meio que na ponta ali, né? O seu pai, o sonho dele era que você fosse jogador, né? Eu não sei se era um sonho do meu pai. Eu sei que meu pai gostava muito de futebol. Então, assim... Agora, o meu irmão já tava... Tava na ponte. Já tava caminhando já ali na base da ponte. Tudo. E daí, quando meu pai falece, ele continua treinando um pouco, mas chegou uma hora que ele teve que parar, né? Sim. Aí interrompeu. E o que você... Qual parte, assim, né, que você acha que você queria que seu pai estivesse lá com você, que visse você conquistando a seleção, você conquistando um título, o treinador, ou hoje vendo tudo que você passou e o que vai passar mais ainda? Cara, eu vou dizer pra você, eu queria o meu pai num dia, mais do que tudo que eu conquistei. Eu queria ele num dia, nesse dia eu queria que ele estivesse vivo, porque meu pai tinha problema com alcoolismo, essas coisas e tal. E eu queria que nesse dia ele estivesse vivo, foi no dia que eu me converti. Porque assim, nesse tempo, quando meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, até meus 15 anos, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi um tempo de muita raiva dele, assim. Porque eu vi algumas coisas que ele fazia com a gente quando ele estava nessa situação que não era legal, batia na gente, batia no meu irmão, na minha mãe, tudo. Então, não era legal. Quando eu entrego minha vida para Jesus,
A primeira pessoa que eu queria que tivesse comigo era meu pai. Primeiro que eu queria pedir perdão para ele de carregar esse sentimento durante todo esse tempo. E eu queria falar para ele, pai, tem um caminho diferente do que você decidiu. Existe cura, existe uma pessoa, um Senhor que pode te tirar desse lugar. E eu não tive essa oportunidade. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu despenco no berço, na cama, chorando, porque assim, falar, Deus, eu queria que meu pai estivesse aqui. Bom, não aconteceu, mas eu pude pedir perdão para Deus naquele momento de todo o sentimento que eu carregava. E a partir daquele momento eu falei assim, Deus, a minha vida é do Senhor. O meu desejo, o meu sonho é ser jogador de futebol. Mas eu te garanto uma coisa, qualquer coisa que eu venha fazer na minha vida, sendo jogador ou não, eu vou fazer para honra e glória do teu nome. Daqui para frente vai ser assim. E aí daí entram as coisas aconteceram. Até entrou na conversão. Como que foi a sua conversão? Foi através de alguém? Foi, Gustavo. O Bruno era um dos garotos que nós jogávamos juntos. Isso era com que idade? Com 15 anos. Eu e o Bruno, nós jogamos junto dos 10. Quando eu vou pro SESI, ele jogava salão também. E até meus 15 anos, 16, até os 16. Que depois ele acabou tendo uma decisão tal, que achou que futebol não era pra ele e parou. Mas ele sempre me chamava pra ir pra casa dele, pra dormir. Eu era um garoto super tímido, família simples, não passei fome, mas simples. A gente morava numa casa de fundo, 4 cômodos. Meu irmão tinha uma parte da cozinha que tinha um armário e a cama dele era atrás. Eu dormia 3, uma beliche, mais a cama da minha mãe. Então era muito simples. E eu tinha vergonha de ir para casa das pessoas. E o Bruno, ele tinha uma condição bem melhor. E um dia ele me chama, minha mãe, vai, eu fui. Quando eu fui, até nós tínhamos um jogo, depois do jogo eu fui para casa dele. E ele falou, amanhã nós vamos na igreja, queria que você fosse. Daí eu falei assim, cara, não dá pra eu ficar aqui. Porque eu não tinha religião, não tinha nada. Ele falou, não, vamos com a gente. E era na Batista Nova Canaã. E aí, beleza, eu fui. Aí eu fui e comecei a gostar. Fui no final de semana, fui no outro. Aí eu já esperava ele me convidar. Vai chamar não? Aí acho que ele percebeu que eu comecei a gostar também. E aí eu continuei até que, assim, eu comecei a entender que Jesus tinha passado por mim, o significado da cruz, o porquê ele entregou a vida dele. E eu falei, cara, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Quero entregar minha vida para ele, eu quero que ele seja o meu Senhor. E entendi isso e tomei essa decisão, fui para frente, não, eu quero entregar minha vida para Jesus. Entreguei com 15 anos, com 16 eu me batizo. E aí, assim, foi bem interessante porque mais do que a gente falar, a nossa vida, ela fala, né? Então, eu me converti, e quando eu me converti, fui me batizar, eu fui pedir pra minha mãe, porque minha mãe era católica, de vela, de santo e tudo. E ela falou, é isso que você tem no seu coração? Aí eu falei, então tá bom, filho. E eu me batizei. E assim, as coisas foram mudando na minha vida, e aconteceu rápido de eu ir pra seleção, assinei um contrato, tudo, tal, e firme com o Senhor. E aí eu começo a chegar em casa, depois de uns 2 anos assim, começo a chegar em casa e não vi mais vela, não vi mais santo. Falei, ué, o que tá acontecendo? E beleza, e fui. Aí um dia eu tô na concentração, toco meu telefone, minha mãe falou, pô filho, eu queria fazer uma surpresa pra você, mas mudaram o jogo não era pra ser no sábado, mudaram o jogo, você tá concentrado, mas eu tô indo me batizar, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu tô indo me batizar. E foi uma alegria enorme pra mim, assim, ver a transformação. Eu nunca abri a boca pra minha mãe. Você nunca chegou a falar? Nunca assim, era novo também, recém-convertido, eu lia muita Bíblia, eu orava, ela via que a minha postura tinha mudado. Enquanto a decisão que eu tinha tomado tinha impactado e mudado a minha vida. E nunca assim,
Que minha mãe era mesmo, ia na igreja, fazia isso. Então, e eu nunca falei, mãe, vamos comigo na igreja? Mãe, para com essas coisas, nada. Foi sempre sabendo honrar minha mãe, honrar pai e mãe. Cara, a minha mãe chegava em casa, eu estava no colo dela, conversava com ela. Então, acredito que essa mudança fez com que ela enxergasse quanto Cristo mudou minha vida. E ela tomou a decisão dela. E aí veio meu irmão, veio minha irmã. Aí nesse tempo aí, eu com 15 anos eu namorava. Hoje a minha esposa, ela tinha 13. E aí a gente namorou durante um tempo, largou, voltou. Ela era católica, aí ela começou a entender também, começou a ir na igreja comigo, se converteu também. Aí em 2003 eu caso. Hoje são 28 anos juntos. Então sou casado com a Gabriela. 28 anos, 7 de namoro. Tenho 2 filhos, que é o Daniel de 11 anos, a Raíssa, que vai fazer 17 em dezembro, mês que vem. E formamos uma família linda, pela graça de Deus. Ontem, a minha esposa embarcou para Guiné, para servir lá 20 dias. É um projeto que tem lá em Gabu. Nós apoiamos um casal, uma família já há um bom tempo, uns missionários, desde 2012, e eles vieram para cá esse ano, ficaram 3 meses, porque tinha uma campanha que o objetivo deles é construir um hospital e uma escola, porque o índice de morte de pós-parto da mulher é grande lá, porque não tem energia, pensa bem. Então, assim, o índice é muito grande de quando a mulher, o neném nasce e a mulher morre. Então ela quer construir isso. Ficou um tempo e minha esposa está indo para lá. Fizemos algumas ações. Então, assim, eu fico feliz. O futebol me proporcionou muitas coisas. Mas você fala assim, Marcinho, mas o que durante toda a sua vida, assim, o que mais te deixa feliz? Me deixa feliz é poder chegar em casa, ter minha esposa, ter meus filhos, ter minha família. A fama, ela vai passar, né? Pela graça de Deus, eu tenho uma condição que Deus permitiu boa. Então, mas assim, o que mais me alegra, um dia eu jogava no Cruzeiro, tava no culto, e Deus me deu uma revelação. Falou assim, ó, honre a tua família, porque através dela uma nova geração vai vir. Uma geração da sua família, a geração da família da sua esposa. Então, hoje eu vejo a minha filha fazendo os devocionais, se envolvendo na igreja. Eu vejo meu filho também indo para um acampamento com 11 anos, entregando a vida dele para Jesus com 11 anos. Falei, pai, eu tomei a decisão. Eu fui lá e entreguei minha vida para Jesus. Eu vejo minha esposa quanto é uma mulher sábia, uma mulher virtuosa mesmo, que é dificular, que eu saio de casa tranquilo. Não tenho segurança nenhuma de sair de casa, porque eu sei a mulher que eu tenho em casa. Então não tem fama, não tem título, não tem nada que possa ser maior do que isso que eu conquistei, que chama família. Muitas vezes, né, nós ficamos presos na fama, no Dinheiro. futebol, no dinheiro, né? E o mais importante é Cristo. Sim. Né? É Deus, né? Porque tudo isso aqui, quando nós falecer, vai ficar, né? Vamos pro eterno e vai ficar dinheiro, vai ficar fama. Alguns vão lembrar de você, né? Alguns não vai lembrar e a vida vai continuar, né? Mas eu acredito que o nosso propósito ele é maior do que isso. Uhum. É poder estar aqui testemunhando do que o Senhor fez na minha vida e vem fazendo, né? Muitas pessoas vão assistir, vão ver. Creio que a palavra do Senhor vai alcançar, o Espírito Santo vai alcançar essas vidas. Mas esse é o meu propósito, essa é a minha missão, sendo no futebol, sendo antes como jogador, hoje como treinador. É poder olhar para o próximo e poder falar assim, cara, eu preciso refletir aquilo que o Senhor espera de nós, né? Se nós somos imagem e semelhança dele, então preciso ser isso. Preciso ser todos os dias assim. Porque nós temos uma responsabilidade, ela é grande, mas ela é
gratificante pro reino. Sim, porque a pessoa vê a Bíblia em você, né? Igual você evangelizou a sua família inteira, né? Se for ver bem, sua mãe... Sem você palavras, não, só pelas atitudes. Só pelas atitudes. Você era a Bíblia para eles, né? E falavam, não, que Deus é esse que o Márcio serve, né? E aí evangelizou tudo, né? E isso acontece muito, né? A questão de liberdade hoje, né? Quando a pessoa, eu tenho liberdade, mas não tem, né? Na verdade, né? Eu passei uma situação e eu joguei na Arábia Saudita e joguei no Japão. E na Arábia, quando eu chego lá, vou para um país muçulmano, até na hora que você preenche a ficha para tirar o visto, você tem que identificar qual é a sua religião. E eu identifiquei cristão. Muitos não entraram por se identificar cristão. E aí, quando eu fui para lá, um país muçulmano, levei uma Bíblia, né? Já sabia. Minha esposa é muito rápida nisso de informação. Nós vamos morar em Jeddah, o que tem, o que faz, ela já entra, já faz, tem isso, tem aquilo. Eu fiquei sabendo que a gente não pode levar muita Bíblia, porque... Então, beleza, vamos levar as que a gente tem, cada um tem uma. E foi um momento, assim, bem... nesse ponto, desafiador. Porque você vai para um país muçulmano, você tem que viver a cultura deles. É claro que existe o respeito, lá eles rezam 4 vezes ao dia, e para o país, assim, é impressionante. E teve um episódio que nós tivemos uma reunião assim, e era nítido que o cara que tava conversando com a gente, que era tipo um mentor assim deles lá, alguma coisa assim, queria com que a gente falasse algo para mandar o treinador embora. E ninguém falava. E não, tá tudo bem, né? Estamos indo bem, né? Estamos indo bem. Tem um momento que eu pedi a palavra, eu falei assim, ó, nós estamos indo bem mesmo. Mas o que eu vejo aqui, o mais importante é que nós aqui, como jogadores, a gente vem fazendo um pelo outro. Isso é importante. Quando eu venho para cá, eu venho fazer o melhor para você. E eu creio que Deus me deu essa capacidade de poder fazer isso, né? Já indo um pouquinho assim. E aí, beleza, aí acabei de falar tudo. Aí o capitão falou assim, Márcio, eu sei que é algo diferente em você. Eu sei que você é cristão. E eu sei que é algo diferente em você. E é isso que você falou, é verdade. A gente tem que fazer um pelo outro, tudo e tal. Eu falei, obrigado, senhor. Obrigado. Posso ir embora amanhã. Porque ele viu algo. Ele não viu o meu talento. Ele não viu o Marcinho. Ele viu o Senhor. Ele viu a diferença na minha vida. E ele sabia que eu era cristão. E isso foi maravilhoso. Foi tremendo. Aí fomos campeões ali, ganhamos um título importante, tudo. Ele era árabe. Ele era muçulmano. Árabe mesmo, era o capitão da equipe. Então, assim, no Japão passei por uma outra situação também. Como eu chego no segundo turno, quando eu chego no segundo semestre, quando inicia o ano, eles vão para um templo budista. Vão lá, se consagram, tal, e começa a temporada. E se bate campeão de algum campeonato, você volta pra lá. E eu não sabia. A gente foi bicampeão japonês. E aí saímos, fomos lá pra Kashima num templo, cara, um negócio grande, cara, grande. Umas escadas assim, eu falei, Senhor, a moto tinha umas 2.000 pessoas. Eu falei, Senhor, o que a gente veio fazer aqui? Aí eu jogava o Danilo, que jogou no Corinthians, São Paulo, e tinha o Marquinhos Cambalhota também. Então eram os 3 estrangeiros. Eu falei, Danilo, o que é isso? Ele falou, não, no início do ano a gente faz isso, se bater campeão a gente vem aqui consagrar, agradecer e tal. Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, vai ter que entrar lá dentro, tal, fazer um negócio e voltar. Eu falei, eu não vou entrar. Eu falei, não vou, cara. Meu contrato não diz que eu tenho que fazer isso. O contrato não diz que eu tenho que entrar lá dentro lá. Eu nunca mais vou entrar no Japão. Mas eu não vou... Marcinho, eu falei, cara, eu não vou. Tô falando pra você. E vai. E assim, eu acho que eles sabiam que na realidade não ia entrar todos.
Mas cada vez mais, sabe quando o cara te cutuca? Fala, será que ele realmente não vai mesmo? Te zoando. Será que ele tá brincando? E eu falei sério pra ele, falei, cara, eu não vou. Eu não vou entrar. Se tiver que entrar, eu não vou. E provavelmente eu não vou mais jogar no Japão. Mas eu não vou entrar. Aí entrou um brasileiro, entrou o capitão, que era o japonês, e entrou o Oswaldo Oliveira. Acredito eu que dizem que naquela época o Oswaldo tinha se convertido pro budismo. Entrou os dois lá, foi lá dentro, lá, e voltou, aí a gente pegou e foi embora. Eu falei, e aí, vocês... Eu falei, cara, não, a gente não ia entrar tudo. Mas se não ia entrar mesmo? Eu falei, cara, não ia. Não ia entrar. Eu sou bem decidido naquele que... Não tô falando de religião, não. Tô decidido que é o Senhor da minha vida. É Cristo. Então tivemos esses momentos também de provação. Mas é maravilhoso poder... eu saí de casa antes aqui, eu tava reunindo com um grupo também via videoconferência também, a gente podendo compartilhar dois novos, um casal convertidos, o marido, a esposa, a gente podendo compartilhar, falar um pouco. Então é isso, o coração se alegra, a gente sabe, né? Tem hora que a gente chora, né? Não vamos falar, né? Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, assim, mas a gente sabe que a alegria ela vem pela manhã. E essa alegria que eu comento e eu falo, ela não tem a ver com condição. Ela não tem a ver com condição, essa alegria. Porque eu acredito que hoje tem muitas pessoas aí que estão aí fora com uma condição, né, o 2% do Brasil, e que não tem a alegria que a gente tem numa situação que seja muito menor do que a dela, mas muito, muito menor mesmo. Porque a gente sabe que o que preenche o nosso coração é a presença do Senhor. Uhum. O que faz com que a gente no outro dia levante e fale assim, não, eu vou levantar, eu vou fazer por quê? Porque aquele que me dá, que me carrega, que me aceitou e que vai me dar força é Cristo. Ele entregou a vida dele na cruz por mim. E ele vai me dar também a capacidade de poder passar pelas dificuldades que a gente passa. Só ele pode preencher isso. Só ele pode fazer isso no nosso coração, na nossa vida. Então, é isso que eu deixo também uma mensagem pro pessoal, né? Para que a gente possa crer na palavra do Senhor de que a alegria ela vem. Não há deserto eterno. Mas há uma alegria eterna. Isso eu creio. Não há um deserto eterno. Tempestade passa. Passa. Mas eu acredito numa alegria eterna, que é Cristo. E você comentou que você se converteu antes de iniciar a sua carreira, sim, tanto de treinador como de jogador. Nesse período, como que... Não sei se você levava a palavra ou você chegava a comentar com seus colegas ou companheiros ali. Como que você fazia para sei lá, incentivar um colega, um companheiro, ou até apresentar Jesus para eles? Desde o Paulo de Jundiaí eu fazia reunião no meu quarto. Todos os clubes que eu passei, no Japão eu não fazia no meu quarto, mas nós fazíamos parte de uma igreja, que também existia uma complicação em relação também ao cristianismo no Japão. Na Arábia nós fazíamos reuniões em casa, com os estrangeiros. Então, como jogador, eu sempre fiz reunião no meu quarto. E qual era a estratégia que eu acredito que Deus me deu? Cara, eu sentava na mesa de todos. Porque eu ouvia muito, lá o cantinho dos crentinhos, tal. Então eu sentava com o cara que ia pra noite, o cara que saía e a esposa ficava em casa, o cara que era solteiro e quebrava, sentava na mesa. Então eu sentava na mesa de todos. Por quê? Porque quando eu ligava pra todos. Você quer vir aqui no quarto? Pô, vem aqui no quarto pra gente orar, pra gente ler a Bíblia. Tá. Não, eu vou sim, Marcinho. Então, assim, nossa, tem foto aqui, tem fotos, uma que marcou muito foi no Ituano. Nós tínhamos quase o time inteiro no meu quarto pra gente fazer reunião em 2014. Eu chamei um pastor pra ir lá ministrar, tava todo mundo, e sempre foi feito no meu quarto. Então, essa era a minha estratégia. Muito mais do que ser o cara que falava, né, sobre a Bíblia, eu era o cara que vivia a palavra de Deus.
né? Sempre eu falo que o futebol, Deus me proporcionou algo no futebol que é muito bom, que é credibilidade. E credibilidade se adquire sendo uma pessoa boa, uma pessoa profissional também, né? Então eu sempre fui um bom profissional. Jogar bem ou jogar mal, eu falo assim, jogar bem ou jogar mal faz parte. Agora, ser profissional, não. Ser profissional você tem que ser todo dia. E isso eu fui na minha carreira. Cara, chegava antes, saía depois. Eu já fui protagonista, não fui protagonista, já fui pro banco, já fui cortado na concentração, mas nunca deixei de ser profissional. Então isso me deu credibilidade, me deu confiança dos atletas. Então essa era a estratégia que eu tinha. Além de alguns clubes que nós passamos, eu consegui fazer reuniões em casa com casais, com outros atletas. A minha esposa também conseguia fazer reunião com as mulheres. Então essa foi a estratégia que Deus nos deu para poder ministrar a palavra, buscar com que a gente pudesse levar o amor de Cristo ao próximo. Já como treinador, já é um pouco mais, como eu posso dizer, difícil. Não é que é difícil, né? Porque lá no Red Bull não tinha até então, porque eu era auxiliar também e sempre viajava um auxiliar ou outro, tudo. No Ituano eu já sabia que tinha as reuniões. O Jeff, o Gé era um que puxava, junto com outras pessoas ali também, então eu não cheguei a participar, porque também a demanda do treinador também é grande. Mas assim, a minha reunião eu sabia que era na mesa, junto com a comissão técnica, com o diretor, com quem estava ali comigo. Mas eu acredito que Deus vai me dar estratégias como treinador. Né? Eu já imagino algumas coisas, mas eu peço para que Ele me dê também estratégia, porque eu lembro uma situação que aconteceu no Atlético Paranaense. Nós estávamos numa situação difícil no campeonato e nós treinamos no sábado de manhã. Quando eu retorno para o vestiário, tinha uma fumaçaiada no vestiário que tinha ido lá um pai de santo. Daí até o massagista sabia que eu era cristão e falou, pô, Marcinho, você vai aceitar isso, tudo, tal? Aí eu virei para ele e falei, não, Marcelinho, na hora certa Deus vai me orientar a falar. E beleza. Aí os caras chegaram, pô, o que é isso, tal, beleza. Aí fomos pro jogo no domingo, cara, na hora que eu piso na porta do vestiário, era sal grosso pra tudo quanto é lado no vestiário. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso, meu nome é Marcelinho? Cara, o cara veio aqui de novo, tem lá cachaça debaixo, não sei o que lá. E eu falei, pô, os caras ficam desperdiçando sal grosso aí, dá pra fazer um monte de churrasco, cara. E beleza. E tal, fui lá, aquecemos, o jogo era contra o Santos, cara. Uma chuva, cara. 0-0, 0-0, 0-0. Aí sobe a plaquinha do tempo. Aí eu falei, cara, o lateral direito foi pra linha de fundo. Eu falei, ele vai cortar, vai cruzar, vai passar por todo mundo. Ele, cortou, cruzou, cara, passou por todo mundo. Eu tava sozinho lá no segundo pau. Eu, fiz o gol. E assim, faltava 30 segundos. Fiz o gol, comemoramos tudo. A bola foi pro meio, o juiz foi e terminou. Falei, agora é a hora. Agora é a hora, senhor, de eu falar. Porque eu não vou deixar com que o mérito seja pra fumaça, sal grosso ou uma cachaça debaixo do santo. Não vou. O senhor vai me dar as palavras corretas. E beleza, todo mundo comemorando, aí entramos pro vestiário, aquele negócio e tal. O Marcelinho já tinha varrido já o chão. E aí tava o presidente, o diretor, tava todo mundo numa felicidade. Eu chamei todo mundo. Falei, eu queria falar uma coisa, chama todo mundo. Chama todo mundo. Mas todo mundo mesmo, pode chamar. Aí foi todo mundo. Eu falei assim, todos sabem que eu sou cristão. Não tô falando de religião, não, eu sou cristão. E eu respeito a decisão de cada um aqui. Sempre respeitei. Mas sempre me posicionei com trabalho, com dedicação, com empenho e com a minha fé. Agora, eu não posso chegar aqui e dar o mérito para uma fumaça.
dá o mérito pra um sal grosso no chão. Dá o mérito pra uma cachaça debaixo do negócio. Eu não posso e eu não vou dar. Sabe por quê? Primeiro, Deus deu talento pra nós. Nós fizemos uma baita de uma semana, um baita de um treinamento, um baita de um jogo. Ele deu essa capacidade pra nós. Ele deu esse dom, esse talento pra cada um daqui, ó, como atleta, como profissional na sua área, como profissional na sua área, como presidente. Fui falando, cara, fui falando. Então eu não concordo com o que com o que foi feito. Porque a vitória foi Deus que deu pra nós. Pela capacidade de cada um aqui. Beleza? Não, tudo bem, Marcinho, tá bom. Vamos orar, tá? Aí veio o diretor pra mim e falou, Marcinho, terminou no outro dia lá na apresentação. Cara, o que você acha da gente fazer um culto aqui? O que você acha da gente chamar um padre aqui? Só que daí, cara, o Espírito Santo vem e fala, não, a sua função você já fez, deixa que ele tome a decisão, não se envolva com isso. Eu falei, não, cara, fica à vontade. Se quiser chamar um pastor, você chama. Se quiser chamar um padre, você chama. Eu vou participar do mesmo jeito, a galera também, eu chamo a galera também vai participar do mesmo jeito. Você pode ficar tranquilo, mas a decisão é sua, não é minha. Resumindo, não chamou um nem outro. Continuou a mesma coisa. Continuou e tal. E nos outros jogos? Teve? Não teve. Nunca mais também. Nunca mais, né? Não teve. E assim, eu sempre fui um atleta, uma pessoa de muita personalidade, sabe? Claro, sempre pro lado bom. Eu já passei algumas coisas, assim, sacanagem de cara, de jogador, de treinador, por ser assim, por não querer me impor pela referência que eu era dentro do campo, dentro do elenco. Eu sabia que a referência não era eu, a referência era Cristo, não era eu. Eu passei algumas coisas e falei, beleza, senhor, tem que passar, eu vou passar, mas eu vou passar da melhor forma. Vou chegar antes, vou treinar mais, vou fazer mais ainda. E aí não tinha o que falar. Pô, o cara tá treinando. Aí ficara bem nítido que era a opção do treinador. Ó, não tá acontecendo porque o treinador tá fazendo sacanagem. E beleza. E dentre umas que aconteceu, apareceu o Japão pra mim. E aí é interessante que o advogado chega na minha frente e fala assim, cara, se sou eu, não levo você. Eu levava outro jogador. Eu falei, não é você que tá me levando, é Deus que tá me levando. Você não tá entendendo. Eu olhei, eu falei, você é Deus. Você não precisa entender o que eu tô falando. Então vamos assinar o contrato, é Deus que tá me levando pro Japão. Ele tem alguma coisa pra mim lá. Aí olhou e tal. O cara falou isso na minha frente. Ele falou, não, se isso sou eu não levo você, eu levo um outro. Acho que era o Souza que tava no Grêmio, tava bem também. Eu virei pra ele e falei, não, cara, quem tá me levando é Deus, não é você. Deus tá me levando. Cara, e foi assim, acertei as coisas rapidinho e fui pro Japão. Mas ele não queria levar você porque... A opinião dele. A opinião dele, futebol... a opinião dele. Não era da de E aí religião, ele falou assim, né? não, nada. Ele falou assim, na minha opinião não era você, era o Souza. Mas os caras te querem. Então... Eu falei, cara... O que você tá opinando? Você não precisa entender, parceiro. Vamos acertar o contrato. Treinador. É Deus que tá me levando, vamos acertar o contrato e vamos embora. Foi rapidinho, peguei e fui embora pra lá. Teve algum momento que te marcou, tanto pra alegria, quanto às vezes por um momento de dificuldade? Assim, eu passei um momento que eu tive uma atitude que não foi boa, porque eu tentei corrigir, mas a pessoa também, o comportamento dela, teve um jogo no Atlético Paranense, teve um jogo que eu fui expulso. Na hora que eu vou chutar a bola, meu pé trava na grama e o movimento diminui. Na hora que diminui, ele entra na frente, o jogador, ele pega na coxa dele. E eu fui chutar a bola. E fui expulso. E beleza, fui expulso, cara. Vou fazer o quê? Aí fui pro vestiário e tal. Quando termina o jogo, tinham acabado de contratar o Paulo Baier também. E eu já tinha jogado com o Paulo no Palmeiras, estava conversando com ele. Aí entra 2 atletas, entra o Wesley e o Valência conversando. O Wesley, pô, eu pego a bola, ninguém aparece, blá, 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 que não sei o que lá, blá, 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 blá. E normal, de coisa de jogo. E aí eu não vou falar o nome do rapaz que aconteceu. Aí o Wesley tava sentado aqui, o Valência aqui, o outro atleta levanta,
vai na cabeça dele e vai, cala a boca, seu juvenil. Pô, quando eu olhei aquilo ali, cara, eu fui pra cima dele. Porque ele era mau caráter. Mau caráter. Eu fui pra cima dele, o pessoal me segurando, falei, não segura eu não, e eu segurando o Wesley também, e ele sentado assim no banco, assim, olhando, e eu querendo ir pra cima dele, os caras, para, beleza, parou, calmou, saí, me levaram lá pra parte médica, e eu fiquei ali, cara, como pode, cara, eu ajudei esse cara no início do ano, ele foi artilheiro, cara, eu falava pra ele ficar lá na frente, blá. Aí na hora que acalmou, eu peguei na Miguel e saí, os caras, não, eu falei, não, ninguém precisa me segurar nada, ele tava lá no fundo, assim, eu falei, ó, diz uma coisa pra você, isso é pra você. Quando meus filhos crescerem, eles vão olhar pro pai e vai falar assim, o meu pai é um homem. O meu pai é de caráter. Você é um mau caráter. Falei assim pra ele, você é um mau caráter. Isso que você tem que pensar na sua vida. Porque você tá aqui dentro é uma coisa. Eu quero ver quando você estiver no seu íntimo, porque você é mau caráter. Que nem a Marcinho, o que você tá falando? Você tá jogando? Eu falei, não, eu tô falando a verdade mesmo. Você é mau caráter. Beleza, ficou quieto e tal, peguei e saí. Aí ele me chamou no rádio, naquela época tinha Nextel. Ele me chamou, nem atendi e tal. Aí eu fiquei naquela, falei, o que eu fiz? É Espírito Santo, é difícil, né, Márcio? Falei, senhor, é difícil, você fez burrada, né? Eu falei, fiz. Você vai ter que ir lá pedir desculpa pra ele, perdão pra ele. Eu falei, beleza, eu vou. Chegou no outro dia a reunião, o treinador caiu. Eu cheguei nele, cara, me desculpa, porque o que eu fiz eu não deveria ter feito. Por mais que as minhas palavras foram pesadas, eu queria que você me perdoasse, que eu não sou essa pessoa. Ele falou, não, relaxa, Marcinho, eu sou assim e não vou mudar, não. Aí eu falei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é assim do portão pra fora. Do portão pra dentro, cara, não é só eu. Tem um monte aqui, ó. Você tem que pensar nisso também. Não, deixa daí pra lá. Eu sou assim, sou desse jeito, você é assim. Eu falei, então beleza. Aí afastaram uma galerinha. Aí veio o Antônio Lopes, o delegado. Aí afastou uns 8, assim, entre os 8 ele tava também. Aí as coisas andaram pra frente, gente. Então isso foi um momento ruim, que não gostei que eu fiz, acabou acontecendo. E um momento diferente, um momento bom. Assim, de alegria. Cara, até na parte com Deus mesmo, dentro do futebol. Ó, em 2014, quando eu tava no Ituano, eu já tava mais no fim da carreira, mas era o Marcinho, né? Já tinha vindo. E eu era titular, eu machuco na pré-temporada, fico fora dos 2 primeiros jogos, volto a jogar. E não vinha performando bem, porque também o Doriva queria me pôr de extremo. Aí já tava começando a época do extremo ir pra beirada. E aí o Rafael tava melhor e as coisas encaixaram, cara. O time começou, ele mudou, encaixou e começamos a ganhar jogo. Eu entrava, tudo e tal. E aí saí lá do treino. Não, na realidade tava de casa, aí voltava todo dia. Aí tô eu no carro, tô ali louvando, orando. Aí o Espírito Santo veio e falou assim, ó, enquanto vocês manterem o pé no chão, vocês vão chegar longe. Pode falar isso. Falei, caraca, cara. Tipo assim, pra mim, né? Eu tô querendo jogar também, tudo. Enquanto vocês manterem o pé no chão, vocês vão chegar longe. Falei, cara, entendi, senhor. Momento bom. Então, enquanto a gente continuar com essa humildade, o grupo firme, nós vamos chegar longe. Chego no Ituano, vou direto me troco, tudo tal, vou pra academia fazer um fortalecimento, o Doriva tá lá. Falei, Doriva é cristão também. Falei, Doriva, cara, eu tava vendo o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração. Bem forte, cara. Enquanto a gente manter o pé no chão, nós vamos chegar longe. E você pode contar comigo. Porque o que eu tiver que fazer para que esses caras mantenham o pé na linha, mantenham a humildade, a gente mantenha concentrado, você pode contar comigo que eu vou fazer, cara. Eu falei, então bom, Marcinho.
que nós vamos segurar esses caras. Se Deus tá falando isso pra nós, beleza. Aí tem uma ocasião no treino que o Cleicinho chega, teve lá um lance lá, ele, que não sei o que, o Dorival falou, vai tomar, que não sei o que, tal, começou a xingar todo mundo. Ele tinha 17 anos. Eu olhei aquilo ali, eu falei, não. Aí parou o treino, acabou o bloco, né? Aí nós fomos tomar água. Eu falei, ô Cleison, chega aqui, chamei no canto. Falei, cara, eu já tenho 33 anos, cara. Já joguei, Deus me proporcionou tantas coisas boas, cara. Mas eu nunca desrespeitei um comando meu. E eu vou te falar uma coisa. Bem quietinho. Quando a gente voltar, você vai pedir desculpa pro Dorival e pra todo mundo lá no meio. Se você não fizer isso, eu vou dar no seu meio. Ele olhou pra mim e eu falei, não tô brincando não. Por isso que eu te chamei aqui no canto, ó. Não tô falando, não tô expondo você, não tô expondo nada. Agora, ou você faz isso, eu vou dar no seu meio. Ele olhou. Não, tá bom, Marcinho, vou pedir desculpa. Voltamos, cara. Aí ele, Dorival, pô, perdi a cabeça, me perdoa, desculpa, cara, desculpa a galera, ó, não vai acontecer isso de novo, tal. Beleza, ele olhou pra mim. Macio pra ele depois. E aí, cara, foi caminhando, e assim, cara, e aí batemos na final. Aí veio o Dorival testemunhando também, dando toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então foi um momento, assim, marcante, assim, pra mim. Um momento bem bacana. Eu tenho umas fotos no vestiário lá também, que eu tô com a camisa escrito uma frase cristã, acho que era só Jesus salva também. E depois nós conseguimos fazer camisas também para colocar, e depois ali diante do jogo a gente conseguiu trocar um pouco, porque sempre tem a camiseta do clube, né, que eles querem fazer lá sobre o título, a gente conseguiu colocar. Então, assim, foi um momento muito especial, porque às vezes para as pessoas que olham, né, a gente fala assim, eu tive que lidar com uma coisa que todo ser humano tem, né, que é a vaidade, que é o orgulho, né, de que, pô, eu tô ali, eu tô no banco, pô, mas, cara, eu já joguei, eu sou o Marcinho, isso, aquilo. E foi uma coisa tão, assim, natural e uma coisa tão próxima do que Deus falou pra mim, assim, sabe? Que o Espírito Santo falou pra mim, que eu fui de boa, na hora eu entendi direto. Falei, vamos embora, cara, nem que eu não jogue nenhum jogo. Mas nós vamos manter esses caras assim. E aí eu acabei jogando, na final eu entrei, também joguei, bati pênalti. E foi assim, foi tremendo mesmo. Então esse foi um momento muito bom, assim, que o propósito bem claro de Deus, assim. O Marcinho, no Japão, na Arábia, você sofreu alguma perseguição, assim, de cancelar contrato por ser cristão? Tem mesmo algum atleta, né? Ou no Brasil também. Não. Nesse lado, não. Eu não vou falar um clube, mas eu já sei que teve um clube, na minha época ali, 2006, 2007, que proibia a reunião nas concentrações. Não permitia a reunião. Mas você não sofreu nenhuma? Não. Na Arábia, não sofri nenhuma. Assim, o futebol, ele abre muitas portas, né? Eu fui para a Arábia, é um povo apaixonado por brasileiro e pelo futebol. Apaixonado mesmo. Mas não tive nada. O Vitor Simões, que também era meio cheio de tatuagem junto, né? Que lá também eles não têm, né? Cheio de tatuagem e tal. Às vezes ele cortava o cabelo meio moicano, assim, os caras falavam, cara, você não pode cortar o cabelo assim, porque isso é algo de guerra, alguma coisa que eles, sei lá o que era, que no moicano não dava pra cortar. Eu disse, cara, que não sei o quê. Aí ia lá fazia gol. Nossa. Mas assim, não tive nenhum momento assim de perseguição. E você foi atleta de Cristo também? Você fez parte? No começo fiz parte, fui no congresso. Bem lá no começo, assim, nos anos de 2000 ali, até 2000 até no Cruzeiro 2007 ali, 2008. Fui em 2 congressos. Aí, infelizmente, depois foi diminuindo, foi perdendo força. Você pegou o auge deles, né? Tipo assim.
acho que eu peguei o auge, assim. Acho que eu peguei. Que saiu no jornal, lembra? Tinha bastante material, né? Eu lembro que eu tinha camiseta, você entrava lá no site, tinha coisas para você comprar, adquirir. Sempre tinha um representante na região também, da onde você estava, dos Atletas de Cristo. Então era bem forte. Não, legal. Tem uma pergunta? Aqui. Como que você faz para superar os momentos difíceis, até dentro do futebol, do dia a dia? Vamos por uma demissão, ou até mesmo uma perda de um título. Como que você faz para superar, até usando a parte de Deus também? Assim, Gustavo, primeiro a gente tem que entender quem você é. Eu sou o filho amado de Deus, cara. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou filho amado de Deus. Então isso já me dá uma consciência e uma força interna, uma fé que, né, minha esposa até brinca, né? Fala, cara, você tem hora que parece que você não tem coração, né? Eu falo, não é que eu não tenho coração, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu confio. Então, assim, eu não tenho dúvida. Então, primeiro, essa questão de quem eu sou. E as dificuldades dentro da nossa profissão, ou dentro do nosso dia a dia, ela vai acontecer. Está acontecendo hoje uma coisa comigo que nunca aconteceu na minha carreira. Vou para 8 meses parado. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu parei, ó, pra você ver, eu parei em 2015, 16 eu tirei um ano sabático, 17 comecei a fazer as reuniões, 18 eu estava trabalhando já como treinador e foi até agora, até o início desse ano, eu não parei. Ah, Márcio, como você faz para lidar com esse momento? Cara, o mesmo Deus que me fez lá atrás é o mesmo Deus de hoje. Por isso que eu falo, não é o deserto, ele não é para sempre. O meu Deus, ele é eterno. A quem eu creio, ele é eterno. E eu sei que no momento, na hora certa, no lugar certo, para fazer as coisas certas, Deus vai abrir a porta. Agora, esse tempo que eu tô passando tá sendo um aprendizado muito grande em muitas áreas, principalmente na minha família. Principalmente junto com o filho. Eu tô com um garoto de 11 anos que tá passando por uma fase de mudança de comportamento enorme. Então, assim, claro, é um desafio grande, né? Minha esposa, ela fica preocupada, ela fala, poxa, muito tempo, como você até psicologicamente se reage? Fica... Por isso que ela fala, mas você não tem coração. Não é que eu não tenho coração, meu. Eu levanto de madrugada, eu oro, eu clamo, tenho meu devocional, faço cedo, falo com o Senhor, profetizo coisas sobre a minha vida, pelo que eu sou, não pelo que eu faço, pelo que eu tenho. Então é dessa maneira que eu procuro passar por os momentos difíceis. Eu tenho uma esposa muito sábia, igual eu falei, muito profunda também no conhecimento da palavra de Deus. Tenho mentores, pessoas também que me ajudam, nos ajudam como casal, como profissional também. Eu não ando sozinho, não tem como andar sozinho. Não ando. Então isso acaba me fortalecendo internamente. Acaba fazendo com que cada vez mais a paz, né, que excede todo entendimento, ela esteja dentro do meu coração, mesmo que o momento ele não te demonstra isso. Mas é aquilo que eu falo, né? Se a alegria ela vem pela manhã, a paz que excede todo entendimento, ela está dentro do meu coração. E isso faz eu descansar no Senhor. Descansar no Senhor, mas ao mesmo tempo ser ativo, né? Me capacitar, me formar em educação física. Já fiz, nesse tempo, 3 cursos, refiz um curso de coach que eu tinha feito lá atrás, refiz de novo para o meu desenvolvimento, fiz agora análise de perfil comportamental. Então, assim, eu venho cada vez, nesse tempo, adquirindo conhecimento e me aprimorando, tanto na área técnica também. Eu fui para o Mônaco agora, fiquei 15 dias lá no Mônaco, lá com o Thiago Escuro, liguei para ele, falou, não, vem para cá, fiquei junto com o pessoal, vendo toda a metodologia de trabalho, treino, tudo. Então, assim, eu tenho essa paz é a paz de fazer as coisas também.
E na hora que acontecer, eu acredito que eu vou estar... Se eu não estiver, o Senhor vai fazer eu estar naquele momento. Porque tem coisas que a gente sabe que não dá para ser perfeito, não dá para a situação ser perfeita. Ah, vou ser treinador um dia de um clube grande, eu preciso primeiro me capacitar para chegar lá. Não, filho, tem hora que você vai ter que ir ali, vai iniciar lá e vai ter que ser lá. Ah, mas vai. E nesse ponto eu não tenho dificuldade não, porque lembro quando eu estava no Ituano em 2019, eu chamei um amigo meu também para ser um auxiliar, que eu não tinha, ele estava na parte de estágio de educação física e chamei. E teve um dia que choveu, cara, a gente treinava no SESI, e o campo tava assim cheio de água. Eu virei para ele e falei, pede pro cara lá 2 rodos. Ele falou, o quê? Eu falei, pede pro cara lá 2 rodos. O que você vai fazer, soldadinho? Ele me chama de soldadinho. Eu falei, soldadinho, pega lá, cara. Vamos tirar a água do campo, né? Vamos treinar, cara. Depois você vai entender o porquê disso. Ele foi lá, pegou 2 rodos e a gente puxava a água do campo do SESI, puxava os moleques chegando lá. Eu falei, eu até brincava, você acha que é fácil dar treino pra vocês, né? Não. E puxava água, aí puxamos e tal. Eu falei, agora você para. Ele até tirou uma foto. Eu falei, guarda esse momento. Porque no dia que a gente estiver na Granja com o Mari, naquele gramado, a gente vai saber da onde a gente saiu. Falou, amém. Eu fui convocado para a seleção sub-17 para ser auxiliar do Paulo. E daí não foi na Granja, mas foi em outro lugar. Mas o contexto de estar numa seleção. E eu fui em 2022 agora, ano retrasado, um dos observadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Era eu, Ricardo Gomes, mais 2 analistas. Então, quando a seleção era convocada, eu ia para a Europa observar amistosos, ou se não, quando começou a Liga das Nações, eu observei a chave de Portugal. E eu mandava mensagem para ele, falei, que saudadinho, você lembra? Que eu falei para você lá atrás, cara. E aí, assim, como eu sou um cara ousado. Deus sabe disso. Eu sonho alto. Ah, tem hora que você vai às vezes, minha esposa às vezes fala, às vezes ela não entende. Eu falo, mas eu não preciso te entender, eu sei que você... E aí eu lembro um dia em 2021. Foi 2021. Na pandemia, tudo, não tinha como se reunir, né? Eu fiz o meu aniversário em casa, então tava eu, minha esposa, meus cunhados, minha mãe, minha sogra, meus irmãos. E aí aquele negócio de cortar o bolo, né? Eu cortei o bolo assim e fiz um pedido, mas eu fiz um pedido no meu coração, na minha mente e tal. E o meu cunhado curioso falou, fala aí o que foi seu pedido, cara? Eu falei, não, fala aí, pô. Não. Para, cara, fala aí. Falei, ano que vem eu vou estar na seleção. Cara, todo mundo parou assim. Isso foi 2020. Na pandemia, 2020. Aí eles olharam, cara, falaram assim, qual seleção? Vou estar na seleção. O ano que vem. Tá bom. Aí roda, vou pro Red Bull, rodo o Red Bull 2021. O Paulo me convoca pra eu ser auxiliar técnico dele na seleção sub-17. Aí eu ligo pra eles, não te falei pra vocês que eu ia pra seleção, demorou mais um pouquinho, né? E aí eu vou e viro também observador da seleção brasileira principal. Então, a gente tem que sonhar, fala com o pai, alinha o sonho com o pai. E eu acredito que ele quer pessoas assim. É igual nós aqui também sonhamos, né? Sonhamos, né? Hoje você está aqui, né? Tivemos o Sabino, né, da Série A, que era um objetivo de ter um jogador da Série A aqui, e hoje conquistamos, né? E alinhar com ele que você consegue. Nós estamos um ano e meio, né, no podcast, mas sempre ali com o pé no chão, firme, orando, jejuando, né? E conseguindo e conquistando as coisas, né? Passando pelos processos, né? Pelo processo e Deus. Muitas vezes a gente quer no nosso tempo, mas
tudo tem o tempo de Deus, Sim. né? Não, e o senhor, daqui a pouco alinha as pessoas corretas, certa, fala com esse, conversa com esse, faz isso, faz aquilo. Eu tenho um amigo que é um empresário lá do Rio. Ele falou uma vez pra mim quando eu fui pro Red Bull. Ele falou assim: cara, eu vou te dizer uma coisa pra você. Todo mundo ora, né? Eu falei, mas Deus dá prioridade pra quem se movimenta. Eu nunca deixei de... Ele falou, cara, todo mundo ora, mas Deus vai dar prioridade pra quem se movimenta, cara. Eu falei, obrigado. Porque assim, ele fez parte assim de muitas coisas nesse tempo. E, cara, é verdade. Sim. E nós mesmo, né, nós contamos à tarde, né, o testemunho, que nós, até o final do ano, queríamos alguém da Série A, né, que aí nós estávamos programando para ir para o Rio, falamos, vamos tentar alguns atletas lá, Rio, que nós Santos, Vasco, né, nós temos alguns atletas, falamos com alguns contatos, arrumamos um estúdio lá, né, mas aí não conseguimos fechar com o jogador, né, tudo, nós em novembro agora, né, aí falei, não, vamos orar e vamos jejuar, né. Aí a gente ficou 2 semanas sem convidado, sem convidado, oramos, jejuamos uma semana, aí na sexta-feira, agora veio o da Série A, o Sabino, né, e você agora também. Então, né. Cara, é uma benção. Né? E eu vim em paz, cara. Na hora que a gente conversou ali, eu dei uma olhada toda, eu falei, não, eu vou. E cada vez mais eu tô orando, falando, Deus, me leva, me dá a oportunidade. Uhum. Aí com isso que a gente tá falando, não é né, na parte cristã, mas o cara me chamou, já conhecia o assessor, tudo. Falou, cara, o Milton Neves tem um podcast na casa dele, você não quer participar? Nós falamos do seu nome. Eu falei, beleza, não, amanhã eu vou estar lá. Podendo falar, ele vem num momento meio de depressão, né, depois que ele saiu do esporte, tudo. Então, assim, essa é a nossa função, tem o porquê a gente está aqui, tem o porquê você está aqui, o propósito é muito lindo, o propósito é muito grande. A pandemia, ela proporcionou muitas coisas, mas ela deixou essa coisa meio fria, né? Deixou essa distância do social, do convívio das pessoas. A gente fala assim, cara, há 2 anos atrás a gente tá falando de pandemia, gente. Sim. 2 anos trancado. 2 anos atrás a gente não vivia normal. Trancado, máscara. Trancado, um monte de coisa, um monte de protocolo para fazer. Mas nós precisamos. Eu creio que Deus abençoe cada vez mais seguidores, mais pessoas de expressão dentro do futebol, fora do futebol, para poder testemunhar, falar do amor de Cristo, falar o que Deus transformou na vida dele, e que a mensagem chegue o mais longe possível, toque no coração. É isso que a gente tem que... Esse é o nosso chamado. Amém. Vamos pro final, né? Quer falar do patrocinador? Você tem alguma pergunta? Eu ia perguntar mais uma. Não, pode ficar à vontade. Vamos cara. lá. Então. Não, eu ia falar pra ele deixar um conselho pra quem tá iniciando até na carreira do futebol, ou até essa caminhada com Deus aí, com também, Cristo, né? da base. Menino da base. Não só dentro do futebol, mas na caminhada com Cristo também. Eu vejo assim... Existe... O futebol, ele te proporciona muitas coisas boas. Eu sou muito grato ao futebol, sou grato ao tempo que eu joguei, tudo que eu passei, sou muito grato ao futebol. E eu tenho um filho hoje que tem 11 anos, e ele joga já. Faz 3 anos que ele tá no Red Bull Bragantino. Você quer que ele seja jogador, Marcinho? Quero. Ah, mas você incentiva, você faz do jeito... Eu falei, não. Porque eu quero, como eu falei, eu quero que o meu filho... Eu quero enxergar o meu filho, que o meu filho me enxerga pelo princípio deles. Não porque no que ele vai ser. E o que eu falo para essa juventude, eu não falo só para o garoto do futebol. Eu sei que eu sou do futebol tudo, mas eu falo para esses adolescentes, para essa juventude. Mais uma vez, não é o que você faz, o que você tem, é o que você é.
Então, gurizada, tome a decisão de ser aquilo que Cristo espera que você seja no seu dia a dia. Se posicione. Nós precisamos dessa geração se posicionar. Porque são tantas coisas que estão se posicionando e se impondo, não se posicionando, né? Se impondo sobre essa nova geração que, né, às vezes o pessoal até brinca, né? Uma geração às vezes meio mole. Mas não é isso que o Senhor espera. O Senhor espera com que a gente possa proclamar, proclamar o Evangelho, ir de ir fazer. Então, que vocês se posicionem como vocês, né? Com a decisão que você tomou, que seja. Para que você seja luz, para que você seja sal, para que você faça a diferença, para que você impacte vidas, para que também o Senhor te dê a capacidade, sabedoria certa dentro do que você decidir fazer, para um garoto mais jovem, ou para quem já está como um profissional, é novo na fé também, ou para aquele que não é do esporte, mas é novo na fé também. Então, lembre-se que as pessoas possam olhar para nós naquilo que nós somos. Nós somos cristãos, nós não somos o cara fanático, nós amamos. O amor, ele é diferente do fanatismo, né? Fanatismo, o cara vai lá, bota uma bomba e se explode por algo. O amor, ele perdoa. O amor dele suporta. O amor dele chora. Ele chora com o próximo. Ele se dispõe ao próximo. Então é isso que eu acredito que nós devemos colocar, esse amor. Porque ele amou a gente entregando a vida dele por nós. Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Que vocês continuem impactando vidas, que vocês continuem crescendo. Conte comigo. Se às vezes não tiver contato de alguém, gostaria de trazer alguém. Marcinho, você consegue, você fala com esse, se eu tiver como, eu vou estar ajudando. Se eu não tiver, fala, cara, não tenho como ajudar. Então, conte com um amigo aqui, um irmão. Amém. Para que a gente possa cada vez mais levar testemunhos aí para esse povo. Vamos falar os patrocinadores, né? Transporte Esplendor, né? Precisou aí de levar alguma carga, sua empresa, tem uma Transporte Esplendor, aquático, né? Tem aéreo. Goto Suplemento do Gustavo. Melhores suplementos da região aí, com os preços bacanas, hein? Tá com a Black lá ou não? Tá com a Black esse mês aí até o dia 30, 31 esse mês? Isso. É 30, né? Ah, não lembro. Até o final do mês. Lívia Gambarra, né? Precisou de design, sobrancelha, maquiagem, entrar em contato. Celane Celular, precisou no celular, acessórios, né? Entre em contato comigo. Oliveira Tour, precisou de uma van para fazer transporte de jogadores, excursão, viagens. Ele, de boa com Jesus, a camiseta, né, de gospel que o Jean tava usando, né, o Vitor, né, entrar em contato, tem 10% de desconto com o cupom do podcast. Wagner, fotógrafo nosso aqui do podcast, precisou de cobertura, de fotografia, Wagner. New Grip também, outra marca de esportes que tem roupas para esporte, tudo, né, patrocinador nosso. Pizzaville, melhor pizza de Salto. Faculdade de Anguera, precisou de pós-graduação, graduação, né? Anguera tem AD e tudo. Sunhit, precisou de fazer uniforme, confeccionar para o seu time. Sunhit, entre em contato. Ficou com alguma dúvida sobre os patrocínios? Só chamar a gente no direct que a gente direciona eles aí para vocês. Marcinho, para finalizar, vamos finalizar com uma oração. Você puxa? Vamos. Bora. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo maravilhoso, por toda a coragem, por tudo que foi falado, por tudo que foi compartilhado. Nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, que possa chegar no coração, na mente de várias pessoas. Quero agradecer a vida do Ricardo, do Gustavo, quero agradecer a família deles, que o Senhor sustente-os a cada dia mais no teu caminho, na tua direção. E nós queremos consagrar esse podcast ao Senhor, mais uma vez, para que impacte vidas. Obrigado por fazer parte desse tempo, e que o Senhor continue usando-nos
para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, pessoal. Fica aí. Até o próximo episódio. Obrigado, Márcio. Obrigado, Gustavo. Valeu. Tamo junto. Até o próximo. Até mais. Amém.